E aí pessoal, estamos de volta, um pouquinho mais descansado, para poder passar para vocês. Peço desculpas aí em relação ao último vídeo, porque teve um corte aí durante a gravação do vídeo, e a gente pegou aqui e cortou o assunto aqui pela metade. Aí eu fiquei falando aqui, pensando que a filmadora aí estava gravando, e na verdade, né, eu vou ter que repetir de novo, mas tudo bem, paciência. Então, como a gente vinha falando, a gente está falando de fases nas políticas públicas. A gente viu que essa parte de fases é somente para a gente poder entender a ordem do processo, né? Mas na verdade a formação, né, a discussão de elaboração de políticas públicas, por ser um tema subjetivo, não necessariamente ele vai seguir fases mesmo, né? Mas é uma coisa mais estrutural para quando a gente for pegar, ter como analisar de uma forma mais ordenada, né? E aí a primeira fase é a formação da agenda, certo? E aí a gente vai dar prosseguimento aqui na leitura, certo? Então vamos lá. Onde é que eu parei? Ó. A palavra agenda tem muitos usos. Para Kingdom, ela é uma lista de temas ou problemas que são, em dado momento, de uma séria atenção, tanto por parte das autoridades governamentais como de pessoas fora do governo, mas estreitamente associadas a um grupo menor, mas estreitamente associadas às autoridades. A construção da agenda envolve um processo de especificação de alternativas, no qual se restringe o grande conjunto de alternativas possíveis em um grupo menor a partir do qual vai ser feita a escolha. A ideia de inclusão na agenda, em geral, refere-se ao estudo e à explicitação do conjunto de processos que conduzem aos fatos sociais, a adquirir status de problema público. Então, assim, o que é a fase de formação da agenda? A fase de formação da agenda, na verdade, é a fase ao qual você vai marcar todas as possibilidades, né, para aquela elaboração de política pública. E aí, a partir do momento que que a ideia é incluída na agenda pública, torna-se, então, um problema público que vai ser solucionado. Ao falar de agenda, deve-se diferenciar a agenda sistêmica ou pública da agenda de governo ou institucional. Então a gente tem dois tipos de agenda. Antes de falar disso daqui, ó, a gente tem a agenda sistêmica / pública, que é a mesma coisa, e a agenda de governo, / institucional. Vamos ver quais são os tipos de agenda aqui. Ó, a agenda sistêmica ou pública, que é a primeira aqui, é a agenda da sociedade para discussão de problemas públicos. Envolve todas as questões percebidas pela comunidade política como merecedoras de atenção pública. Já na agenda governamental ou institucional, é composta pelo que é visto como problema pelo governo, sobre o qual se precisa fazer algo. Apenas uma pequena porção dos problemas discutidos aqui na agenda sistêmica vão compor a agenda institucional, certo? Então aqui é como se fosse assim. Aqui é o problema discutido em relação ao próprio povo. O povo diz as necessidades que ele tem. Eu preciso de um posto de saúde, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e é feita essa discussão, né? Os governantes, né? As autoridades públicas escutam. E embaixo
é o que realmente o governo já tem como meta. E aí, com base nessa discussão aqui, poucas coisas vão compor a agenda de governo, que é a agenda, como eu posso dizer, efetivamente, né, efetivamente não, propriamente dita, certo? Desse modo, a agenda pública é uma agenda para discussão, enquanto a agenda institucional é a agenda para ação, como eu falei para vocês, indicando que o processo político para lidar com o problema começou. A maneira na qual os problemas são reconhecidos, e se são reconhecidos, determina a relevância com que eles serão tratados. Uma enorme variedade de fatores políticos, sociais e ideológicos determinam quais os problemas ganham acesso à agenda política. Então, quais que terão a prioridade alcançada, né? E aqui a gente tem padrões de formação de agenda, que é esse primeiro assunto aqui, que já estava escrito na lousa e que a gente perdeu no último vídeo. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, padrões de formação de agenda. Como formar uma agenda? Modelo de iniciação externa. Certo? É aqui eu já tinha deixado escrito aqui como ONG. As questões para a formação de políticas públicas surgem de grupos não governamentais e daí se expandem até a agenda do governo. Então, ele começa aqui como uma agenda pública, né, numa organização não governamental, né, das crianças necessitadas, das mães solteiras, sei lá. E aí essa ideia de política pública, ela toma uma proporção grande que aí ela acaba entrando na agenda de governo, que é a agenda de ação que a gente falou. Depois, a gente tem o modelo de mobilização. As questões são colocadas na agenda formal sem passar pelo reconhecimento público. Então, nessa aqui, o povo não toma conhecimento dessa ideia de política pública. Deixa eu só ver se é isso mesmo. As questões o povo ele não é questionado nesse tipo de agenda. Os líderes políticos iniciam a política pública, mas precisam de apoio do povo para sua implementação e tentar passar o tema para a agenda formal, da agenda formal para a agenda pública. Na realidade, existe a ideia, né? Os políticos têm a ideia daquela política pública e o que eles fazem? Eles mobilizam o povo para que ele tenha um apoio e que se gere uma pressão para aprovação daquela política. Aqui no caso é por meio de uma ONG, uma reunião de pessoas não governamentais que têm a ideia, tomam proporção e entram na agenda de governo. E o terceiro aqui é o modelo de iniciação interna. Grupos influentes, com acesso especial aos decisores, iniciam uma política pública e não necessariamente querem que ela seja expandida ou contestada pelo povo. Então, na verdade, esse aqui é aquele cara, como eu posso dizer na prática para vocês, é aquele cara mais endinheirado, com poder maior e tal, que idealiza uma política pública e pela influência que ele tem, ele já quer que seja acrescentado na agenda de governo sem maiores consultas à população, certo? Bom, então é isso. Temos mais um modelo aqui que ele está separado, né? Ele ainda está dentro de formação de agenda, mas ele está
em apartado. Então eu vou apagar esses modelinhos aqui que a gente falou aqui e vamos focar nesse que é coisa do Kindle, né? Que a gente da Kindle, sei lá. Que a gente já falou bastante. Vou liberar aqui, ó. Prontinho. Ó. Esse modelo que a gente vai falar em específico é o modelo de quê? De formação de agenda. Só que o tipo dele é o modelo de fluxos múltiplos. Que é o Multiple Streams Model. Mas tudo bem, vamos lá.